Paulo Freire tem uma obra tão vasta, provavelmente um dos pensadores brasileiros mais conhecidos e renomados em todo o mundo. E, no entanto, nos últimos anos é constantemente vítima de ataques e talvez seja mais conhecido das novas gerações por adjetivos chulos contra ele lançados pela atual administração, por membros da atual administração federal, do que propriamente por sua obra. Talvez muita gente nem saiba quem ele foi, mas o associa a alguns adjetivos negativos. O que talvez, segundo nosso comentarista Mário Sérgio Cortella, talvez até o deixasse orgulhoso. Mas cabe-nos aqui hoje perguntar o seguinte: como foi que Paulo Freire foi ser tão odiado pela direita e tão reconhecido por educadores em todo o mundo? Há duas questões aí, Leão, que a gente não pode esquecer. Primeiro, Paulo Freire jamais seria contra que alguém contra ele fosse. O que ele seria contra é que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Porque Paulo Freire era um democrata. Paulo Freire era alguém que propunha a noção de diálogo. Paulo Freire não imaginaria, como não imaginou, que não houvesse oposição ao pensamento que ele construiu. A simpatia maior de Paulo Freire no campo daquilo que é chamado de esquerda, ela faz parte de uma tradição em que o pensamento dele estava ligado a termos como autonomia, liberdade, emancipação, isto é, todo um ideário que tem um vínculo mais forte historicamente com o pensamento que a partir do século XVIII será chamado de esquerda. A reação ao pensamento de Freire, ela não se dá apenas por pessoas no campo reacionário ou até conservador. Ela se dá também em outros campos. O Sérgio Haddad conhece bem essa mescla e poderá falar sobre ela, mas Paulo Freire é identificado como sendo um ideólogo do pensamento da esquerda, portanto, de um pensamento que a direita, no sentido político, ela recusa, e isso faz com que haja uma demonização de uma parte do pensamento dele. Evidentemente, ele não estranharia, repito, que houvesse nos tempos contemporâneos, agora, alguma recusa à concepção. Aliás, se vivo estivesse, talvez ele dissesse: bom, foi para isso que eu escrevi algumas coisas, foi para isso que eu discuti outras, foi para isso que eu sugeri outras, não para gerar unanimidade, porque, dizia ele, educação tem lado. Isto é, não dá para fazer uma educação neutramente colocada como se ela não estivesse numa sociedade com interesses diversos. Se a educação tem lado, e o lado que ele sempre defendeu era o lado da ideia de humanidade, da igualdade, da fraternidade, se ela tem lado, quem tem algum tipo de antipatia com o lado que ele coloca, sem dúvida, por ele teria, como tem, antipatia.